Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui, né? Na presença de Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo. Todos os anjos do céu estão aqui com nós, graças a Deus. Com todos nós, né? Então, hoje eu vou falar do Salmo 123, oração do crente desprezado. A ti levanto, 123, né? Do 1 até o 4, né? A ti levanto os meus olhos, a tudo que habita nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da sua serva para as mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, aqui é a oração do crente desprezado, né? Então, vou falar aqui sobre os crentes desprezados, dependência total. O salmista enfrenta circunstâncias desesperadoras, né? Ele estava enfrentando, estava bem desesperado mesmo, né? Mas elas não o desanimam, não desanimaram, né? E ele sabe que tudo que vem do Altíssimo continua firmado no céu, né? Tudo que vem de Deus está firmado no céu, né? Além disso, que o poder de Deus é inabalável na terra e vai livrá-lo, né, de todo aquele desprezo, desespero, tudo, né? Ele tem a certeza que o Senhor Deus vai livrá-lo, né? O servo tem que manter seus olhos no Senhor para que dele receba suprimentos, né? Instruções e até repreensões também, vem repreensões também, né? Nossos olhos têm que estar no Altíssimo, sempre, sempre. Os olhos no Senhor Deus, no Senhor Jesus, né? Pois dele vem o que precisamos. A alma do salmista está saturada de zombaria e do desprezo. Ele coloca sua força na fé, por isso se torna capaz de suportar. Daí a gente colocando tudo nas mãos de Deus, né? Então a gente é capaz de suportar tudo, né? Tudo mesmo, né? A humilhação. Muitos são desprezados pelos amigos, pelos colegas de trabalho, até mesmo pela própria família, por assumirem a fé no Senhor Jesus. É forte, né? A pessoa fica desprezada, às vezes até pela própria família, pelos colegas, tudo, né? Eles assumem a sua fé no Senhor Jesus. Mas o nascido de Deus faz desse desprezo para testemunhar a fé e o caráter no Senhor Jesus. A pessoa não liga para esse desprezo assim. Ela não fica magoada, não fica chateada, nada, né? Ela fica firme ali na palavra do Senhor Jesus, né? Então, assim, temos que ser nós também, né? Qualquer coisa que faço, que zombem de nós, assim, tudo, né? Então, a gente sempre tem que estar fixo no olhar do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? Para a gente ter uma vida mais saudável, como eu sempre digo, né? E boa, assim, porque se a gente fica, ai, mas isso, fica lamentando o dia todo, aquilo ali, me fizeram isso, mas a gente também é culpado, não é só aquela pessoa culpada, não. A gente também é culpado, né? Se fosse só aquela pessoa, tudo bem, né? Não, mas às vezes nós somos os culpados também, mais que eles às vezes, né? Por isso que nós temos que perdoar sempre, sempre, sempre. Sempre temos que ter o perdão e não ficar com mágoa, porque a mágoa destrói a pessoa, né? Destrói mesmo, né? Hoje eu estava pensando, né, assim, na fé, né, que as pessoas têm que ter fé, né? Às vezes, quando a gente quer uma fé, assim, tem uma fé boa, assim, né, a gente pode até imaginar como é que vocês vão querer que aconteça aquilo, né?
Eu vi uma vez um testemunho de uma senhora que ela imaginou o filho dela, não tinha nem nascido, nem sei se ela já era casada, mas ela já imaginou o filho dela, alto, magro, bonito, saudável, né? E ele era assim mesmo, o filho dela. Ela mostrou um dia na igreja o filho dela, né? Bonito, alto, bem como ela imaginou, mesmo antes dele nascer, né? E daí tem a gente imagina, né, assim, então uma vez o Ariel ele foi no hospital, né, fazer aqueles exames de rotina, assim, de 4 em 4 meses, né, e daí ele sempre foi um homem muito elegante, assim, né, eu gostava de deixar ele bem bonito sempre, desde que eu casei. Não, vá você falar com aquela pessoa, eu não vou, você é mais bonito, você é mais educado, você sabe falar, né, então eu sempre empurrava para ele, né, assim, né, então ele sempre foi sempre um homem elegante, assim, bonito, né, e daí ele foi, né, todo bonito, de blazer, sapato social, tudo, né, fez o exame dele ali, tudo, né, tava tudo bem, né? A médica ele atendeu ele, tudo, né? E daí ele se despediu da médica, assim, né? E daí ele lembrou, disse, doutora, eu esqueci de falar, faz 2 noites atrás eu tive uma febre. Não muito forte, mas foi uma febre, né? Daí assim, epa, epa, ela falou, né? Pode sentar aqui de volta, né? Daí ele sentou, uma médica maravilhosa, né? Ele sentou ali de volta e daí ela começou a conversar com ele, né? Mediu a febre e tudo. E ele estava com um pouquinho de febre ainda, né? Daí disse, hoje o senhor vai ter que passar o dia aqui, para a gente ficar de observação, né? Por causa daquela febrezinha ali, né? Daí ele disse, tá bom. Daí o meu filho veio para casa, o Eros, né? Veio sozinho. Eu disse, mas teu pai, onde que ele ficou, né? Não, ele teve que ficar no hospital para observação. Hoje ele vai ficar o dia todo lá. Talvez de tarde eu vá buscar ele, né? Daí ele foi lá no hospital. Daí voltou de novo sozinho. Eu disse, você não veio com o teu pai? Não, ele tem que ficar mais uma noite lá no hospital. Mas ele estava bem, estava ótimo. Era só uma febrezinha, né? Daí ele ficou no hospital no dia seguinte, depois do terceiro dia ficou também, né? E daí eu fui lá, daí uma tarde, e daí disse, hoje acho que, talvez hoje, amanhã vão me dar alta, né? Ele estava saindo do banho, assim, né? Tava tudo bem ali com ele, né? E daí ele deitou, né? E daí veio um chá para ele, um pão, ele comeu o pão, tomou chá e tudo, né? E a gente ficou ali conversando, né? E daqui a pouco ele começou a tremer, assim, né? E daí eu até pensei que ele tinha saído do banho, né? Mas estava calor, estava um dia quente, assim, tudo, né? E começou a tremer, 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 tremer. Não parava a tremedeira, né? E daí eu chamei, né? A moça, né? Ficava ali pertinho, venho, né? Que ele tá com muita tremedeira, assim, daí já entrou a moça, já mandou eu sair do quarto, não podia ficar lá ninguém, já veio o médico, fizeram uma UTI ali dentro do quarto para ele, né? Porque ele estava morrendo já, né? Rasgaram, cortaram camiseta, cortaram tudo, assim, né? E ficou, né? E daí, nesse momento, assim, dava a impressão que ele tinha morrido, pelo olhar, assim, já estava meu filho ali, eu e meu filho, né? E daí dava a impressão que, pelo andar, né, das coisas ali, que ele já tinha morrido. Mas daí eu pensei assim comigo, né? Assim, se for para ele ficar com sequelas, ficar mal, assim, que Deus leve ele, né? Mas se for para ele ficar bem, ele vai sair como ele entrou aqui no hospital, bem bonitinho, arrumado, todo como ele entrou, ele vai sair, né? E daí ele ficou, né, uns dias ali na UTI, tudo, por causa que eles tiveram que fazer todo o procedimento nele ali, né? Fizeram no quarto mesmo, porque não dava nem tempo de levar ele, né? Foi muito bem atendido, foi lá no Hospital dos Idosos, né? E daí ele ficou bem, saiu, como ele entrou, bem vestido, sapatinho social, não precisou de cadeira de roda, saiu andando, veio embora e ficou bem todo o tempo, né? Até que aconteceu, agora em setembro do ano retrasado, ele faleceu, né? Mas faleceu bem, bem, então aquele rosto dele lindo, assim, tudo, né? Graças a Deus, né? Pela fé, né? Então eu imaginei como que ele ia sair do hospital, e ele saiu como eu imaginei. Que coisa, né? É maravilhoso tudo isso, né? Então a gente tem que ter muita fé, né, assim, no Senhor Deus, né? Para
A gente tem que imaginar as coisas. Até tem pessoas, né? Até estava falando com uma senhora, até domingo agora. Ela disse que ela imaginou a esposa do filho dela. Vai ser assim, assim. E quando ele conheceu a esposa dele, ele se apaixonou. Esse não tem outra melhor. Essa vai ser a minha esposa, né? Então é bom a gente às vezes imaginar uma coisa bem boa, assim, né? E que acontece. Deus está ali para nos ouvir, sendo coisas boas, né? Não coisas más, né? Coisas boas, assim, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Então Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada.